amigos do Portal RBV, você que nos acompanha através de nossas redes sociais. Hoje estou aqui em Ibiã e eu quero falar para você. Você que já enjoou de nesse inverno tomar sopa de aioline, ou comer entreveiro de pinhão, ou não, ou apenas quer algo diferente para impressionar seus amigos, para impressionar sua família e ter uma opção diferenciada, mas exclusiva para esse inverno. Você já ouviu falar na sopa eslava? É o que a gente vai conhecer aqui no Espaço Joana Becker e vamos passar todas as informações de como fazer essa receita que é rápida, fácil e muito gostosa. Joana, antes da gente iniciar a nossa produção, eu gostaria que você falasse o que compõe a sopa eslava, quais são os ingredientes, o tempo e por que ela é tão boa. Eu escuto muito o Yuri falar na rádio que ele é um amante das sopas, né? Aí um dia me veio isso na minha cabeça, eu disse, um dia eu vou falar pro Yuri para nós fazer sopa eslava. Alguns dias atrás você me mandou uma mensagem pra gente fazer uma receita de inverno. Na hora eu te respondi, sopa eslava. Verdade. Porque é uma sopa que acalenta, sabe? Que faz a gente viajar, porque ela tem muitos sabores, a preparação dela tem um passo a passo que extrai muito sabor dos ingredientes e é maravilhosa. Sopa eslava, para quem está assistindo, ela tem esse nome por quê? Então, ela é um símbolo da região eslava, né, do leste europeu. Certo. Então, ela é uma sopa que esquenta, né? E para quem ama pimenta, além de ir pimenta, vai páprica picante, que vai dar uma pegada pelo que eu saborosa. tava vendo aqui, nos ingredientes, que a gente já vai falar dos ingredientes também, pelo que dá pra ver, é uma construção de sabor para uma sopa, né? Isso. Porque a maioria das sopas, pra quem gosta de fazer sopa, como eu, pra quem ama sopa, você faz uma base de caldo, broto, que seja, e aí você coloca um carboidrato pra acompanhar aquele caldo. Vamos falar dos ingredientes antes da gente iniciar a produção, Joana. Sim. Como é que é aqui? Então, existem diferenças de sabores. Se nós pegássemos tudo isso, colocássemos numa panela grande, não teria nem 10% do sabor que nós vamos retirar de cada ingrediente desse por conta do processo de cozimento. Claro. Certo? Então, nós temos aqui, vai ser um molho à parte que nós vamos fazer. Molho bechamel. Para dar cremosidade. Então, aqui é a farinha, a manteiga, a farinha, o leite, sal, pimenta do reino e noz moscada. É base do molho bechamel. Então, isso nós vamos fazer depois, enquanto a sopa vai estar cozinhando. Aqui eu já tenho o mise en place pronto, né? Então, a gente vai usar páprica picante, que vocês podem comprar da Cipria, uma marca que dá para encomendar pela internet, né? Ou tem a granel, em alguns lugares. Sim. Só tem que tomar o cuidado que não esteja muito velha. Dá uma cheiradinha às vezes para sentir. Batata, salsa, tomate, cebola, alho, nata e carne de gado. Qual carne de gado usar? Pode ser uma carne que não tenha tanta gordura. Mais magra. Mais magra. Isso, patinho, coxão mole, coxão duro. Só que tem que tomar o cuidado. Tem que saber a carne que você está usando para saber o tempo de cozimento. Certo. Carnes macias, o cozimento é rápido e numa temperatura alta de calor, né? E se a carne é dura, você tem que deixar cozinhar um tempo mais longo. Para quebrar as fibras, né? Isso. Então tem que saber, tem que entender do processo para depois não dizer, ela me ensinou a receita, a carne ficou dura. Né? Porque você tem que conhecer os ingredientes. Isto daqui é casca de cebola, da cebola que eu piquei. Casca de alho, do alho que eu piquei aqui. Os talinhos da salsa, um tomilho e alecrim. Que nós vamos colocar neste caldo de carne, que eu já deixei ele aquecido, que é caldo de osso de gado. Não é caldo daquele tabletinho, sabe, que se compra no mercado. Por favor. Vamos fazer as coisas direito. Isso, vamos fazer a coisa direito. Aqui, pode perceber que não tem nada que seja um tempero industrializado. Certo, tudo natural. Isso, a gente não precisa de nada disso. A gente extrai muito sabor de coisas naturais. Claro.
E daí, porque o ingrediente, o tempero industrializado, ele deixa sempre um sabor residual. Então, se você usar esse tempero em todos os pratos, no final todos os pratos terão o mesmo sabor. E até porque o industrializado, ele é um aromatizante, na maioria das vezes, embutido em algo. Então, a construção do sabor, ela é muito mais presente quando você utiliza produtos naturais. Até principalmente para quem gosta de umami, né? Que o umami, ele é um sabor desconhecido que você encontra só em coisas específicas e feitas de maneira específica. E pelo que eu estava olhando aqui, muita coisa pode se tornar e vai se tornar umami, né? Umami é, por exemplo, quando você come um queijo ralado, que você não sabe se aquele queijo é salgado, se é doce, mas é um gosto. É o quinto sabor. O quinto sabor, é né? o quinto sabor que a gente aprende, né? Não é azedo, não é ácido, não é doce e não é salgado. É um quinto sabor, é um mistério. E é fato, né? É não fato? É não, é fato. Muito bem, vamos iniciar então o processo de cocção da sopa eslava. Aqui já tem um caldo que já está feito, que basicamente é os ingredientes que vão compor o sabor desse caldo, né, Joana? Isso. Em quanto tempo na água? O caldo em si, que eu já tinha feito ele e daí a gente congela. Hoje eu só tô aquecendo. É feito com o osso, que tem tutano, que tem muita cartilagem. Isso demora 3, 4 horas para ficar pronto. Fogo baixo. Fogo baixo, deixa cozinhando muito tempo, refoga a carne, coloca temperos. Só que para dar um frescor, vamos pensar assim, a gente vai usar esse mirepoix que a gente já tinha aqui. E para dar essa refrescada, vamos pensar assim. Aqui, resgatar também. Isso, e aqui esqueci de dizer que tinha umas cenourinhas. O mirepoix, ele é padrão sempre, né? Sempre. É cenoura, tomilho, cebola. Não, tem o bouquet garni e tem o mirepoix, que é cebola, salsão, alho poró e cenoura. Esses ingredientes. Aí o bouquet garni é um mix de temperos. Enrolado, né? Enrolado, amarradinho. Só que eu não fico fazendo isso. Eu coloco tudo ali dentro, depois eu coo. Show. Acho então que aqui, é mais prático. basicamente o caldo tá feito. A pessoa que já tem o caldo feito, é opcional ela colocar o... Isso, é opcional. O mirepoix, né? Isso. Pra não jogar fora essas cascas... Aproveita. Ótimo. A gente não precisa jogar quase nada fora. Aqui a gente tem essa... Eu gosto de usar o wok, tá? Mas se for muita gente, vai ter que usar uma panela maior. Mas pra nós três, acho que vai dar que chega, né? É ótimo. Aquece, muito bem aquecido. As pessoas, às vezes, elas têm medo do fogo. É uma coisa que causa medo, o fogo, né? Mas a gente tem que aprender a dominar ele. Certo? A partir do... Foi assim que aconteceu a evolução da humanidade. Com certeza. Então, você domina o fogo, você consegue fazer uma preparação muito mais saborosa. Quanto tempo de aquecer isto? Eu testo com a mão. Ou você tem que ter... Tudo que a gente está fazendo, você tem que aprender a observar. Nos detalhes. Quando começar a subir uma fumacinha, só não pode ser uma fumaça preta. Aí tá na hora de colocar a carne. Nesse caso, Joana, a importância da temperatura da panela é justamente para fazer com que a carne não solte todo o líquido que tem dentro dela, né? Porque esta carne é uma carne macia. Se fosse uma carne dura, aí, ó, tá vendo a fumacinha? Então vamos colocar. Eu não vou colocar toda essa carne, tá? Porque senão vai juntar líquido. Porque vai faltar calor. Vai faltar calor. Essa wok, ela é fina, então eu não posso colocar muita coisa. Mas se fosse uma panela de ferro ou de alumínio fundido, eu poderia colocar uma quantidade maior, desde que a chama seja forte. Sim. Desde que se aqueça bem a panela antes, né? Isso, também. Nunca com a panela fria. Existem umas mãos nervosas que tem que ficar o tempo inteiro mexendo. Isso não pode acontecer. Inimiga da carne de gado, né? Então, assim, da carne de gado e de outras carnes também. Se você quer selar, você tem que deixar parada. Fica meditando. Sabe? Usa esse tempo para isso. Porque quanto mais mexe, mais líquido solta. Mais líquido solta. Isso. Aí ao invés de selar, vai estar cozinhando. Cozinhando. Aí você vai ter que deixar ela cozinhar abafada até amolecer. E aí é muito tempo. É muito tempo.
Então, deu uma seladinha de um lado, a gente vai virar ela. Já tá formando o caramelo, a reação de Maillard ali? É isso que a gente quer, né? E tudo isso é sabor concentrado, né, Joana? Isso. E o cheiro tá inacreditável. Este caldo, pense que inicialmente ele era 3 litros de água. Para virar em 500 ml de água. Então pense quanto sabor concentrou. Este caldo, quando eu tirei daqui, eu coloquei na geladeira para ele resfriar, ele ficou todo coagulado, ele era uma gelatina, de tanto colágeno. As mulheres vão adorar, né? Muito colágeno. Muito bem, com a carne refogada, vamos refogar agora os demais temperos. Isso, Joana? Isto. O que vem aí agora? Agora vai vir a cebola. Sempre a cebola antes do alho. Por quê? Porque o tempo de cozimento do alho é menor do que o da cebola. Se você tiver muita experiência, você pode colocar, porque você vai entender qual é o processo para não deixar queimar. Mas para iniciantes é melhor fazer separado, tá? Aqui dá para ver toda essa crosta que ficou do processo de selar a carne. Sabor concentrado. Sabor concentrado. Agora nós vamos resgatar tudo isso e agregar aqui com esta cebola. Tudo isso que está sendo feito é a construção de sabor, que é aquilo que a Joana havia dito no início, que é muito diferente de você pegar todos os ingredientes e não explorar o que há de melhor neles. Uma coisa importante, é aquele segundo antes de queimar, certo? Aqui, se nós continuarmos, vai queimar, certo? Então, nós vamos colocar alguma coisa que talvez traga mais líquido, que seria o tomate. Então, com o tomate vai extrair todo esse sabor que está aqui impregnado nesta frigideira. Desgrudar. Isso. O cheiro. E pra ver, né? Algo simples que todo mundo tem acesso. Cebola, alho, tomate na panela. Eu gosto disso, sabe? De pegar ingredientes que todo mundo tem, ou tem acesso, pelo menos, para poder estar fazendo uma receita muito maravilhosa. Este tomate é sem pele e sem semente. Em 90% das preparações cozidas, não colocar nem a semente, porque ela vai amargar a comida, e não colocar a pele também, porque quando esquenta ela solta. Aí ela fica indesejada. Isso. A textura, né? Isso. Você não consegue mastigar, parece, aquela casca. Então tira a pele e a semente. Eu já vi pessoas tirando a pele com a faquinha, assim, com o tomate... In natura. Isso, com a faca. Vai perder muita polpa, sabe? Então, espeta ele com um garfo, coloca na chama do fogão, para ele soltar a pele. Ou então pega numa panela com água fervendo, coloca o tomate lá dentro, que ele solta a pele. Daí vai na água fria e retira bem fácil. Agora o Yuri vai flambar. Vamos ver se eu sou Você pode deixar no fogo. Bora lá. Pra flambar não pode ter líquido. Ah, entendi. Certo? Tá vendo que tem só a gordura ali que tá pulandinho. Vamos lá. Pode ser com uísque, conhaque. Nós vamos usar uma tequila hoje. Excelente. Então, colocamos um pouquinho. Aqui. Diz quando pode, tá? Agora, isto. Nasceu fazendo isso. Seguimos depois de flambar com uma tequila impecável. E aí, Joana? Agora nós vamos agregar o caldo aqui. Coado. Coado. Isso tudo aqui vai virar lixo orgânico agora. Certo. Adubo para horta. E vocês imaginem que esse caldo já tem um sabor composto do tutano, do colágeno que tem naquele osso, mais os legumes. A nossa carne é extremamente macia. Você provou? Sim, não, macia pra caramba. Isso. Então, se nós colocarmos ela aqui, ela vai endurecer e nós vamos ter que ficar 1 hora cozinhando quase para ela voltar a ficar macia. Então, o que nós vamos fazer? A gente vai cozinhar agora as batatas. Quando estiver quase finalizando, a gente põe a carne para aquecer, certo? Porque o sabor dela já está aqui também. Se fosse uma carne de colchão duro, eu não poderia fazer esse mesmo processo. Eu vou selar ela
E neste momento eu já colocaria. Certo. E deixo ela cozinhando um longo tempo para ela poder amolecer. Agora nós vamos colocar as batatas. Nesse momento, para mim não perder muito líquido, a gente pode tampar a panela. Tá? Porque aí o vapor vem, sobe na tampa e desce em líquido de novo. Isso. Porque se ficar aberta, como ela é bem grande... Química básica. Vai perder muito, aí eu vou precisar ficar repondo muita água, né? Porque agora a gente pode colocar água caso ela seque. Porque o caldo já está bem concentrado. O caldo já está bem concentrado. Então eu vou colocar esta tampa. Uma coisa, você percebeu que eu coloquei sal somente na carne. Em nenhuma outra etapa eu coloquei sal. Outra coisa importante que eu não tinha falado. Jamais, em hipótese alguma, a gente coloca sal no caldo. Nunca. Nunca. Porque como ele reduz, vai ficar muito salgado. Se eu for, dependendo da preparação que eu vou fazer, vai ficar muito sal. Então ele tá sempre sem sal. Nós vamos colocar o sal só no final. A carne precisa do sal para penetrar nela naquele momento, mas aqui não. Assim a gente consome um pouco menos de sal. Senão você fica sempre naquela, acho que precisa mais um pouquinho. E você perde mais um pouquinho. A concentração do sabor do caldo. Isso. Se você ter que ficar colocando água depois, né? Então, agora a gente vai deixar cozinhar. Enquanto isso cozinha, nós vamos fazer o molho bechamel. O bechamel, para quem não conhece, é o verdadeiro molho branco. Isto. Que não vai creme de leite. Que não vai creme de leite, por favor. E que não vai amido de milho também. E não vai aquele tabletinho de caldos concentrados. É manteiga, farinha, leite, sal, pimenta e noz moscada. A partir desta base a gente faz inúmeras variações. Mas vamos se concentrar nesta. E é uma preparação muito fácil. Eu vou dar uma medida, tá? Pensem que para cada 70 gramas de manteiga, eu vou usar 70 gramas de farinha. Tem pessoas que não vão ter uma balança, então o ponto para entender seria ideal. Ele vai formar uma pastinha aqui. A pessoa pensa que dá errado. Que dá errado, todo mundo pensa que vai dar errado. Vai chegar um momento que vai empelotar e a pessoa se desespera, quer pôr no liquidificador, na batedeira, no mixer. Não, é só ter paciência. Se precisar, tira do fogo, depois coloca no fogo de novo. Porque basicamente o que vai ser feito vai ser uma emulsão daquela pasta junto com o leite. Isso. O que a gente pode fazer? A gente pode ter bechamel claro e escuro. Depende do tempo que eu vou deixar esse roux, que esse preparo inicial de manteiga e farinha se chama roux. Se eu deixar ele bem marrom, ele vai agregar um outro sabor. A gente consegue mudar totalmente a visão. Lembra muito o biscoito, né? Porque a manteiga, quando ela fica mais cozida, não sei se é a palavra certa, ela liberta muitos aromas. Muitos. Né? Vamos lá. Aqui ainda não tem 70 gramas de farinha, tá? Como que eu sei? Porque tá muito mole ainda. Se eu deixar muito mole, vai ficar muito oleoso. E se eu deixar muito duro, vai empelotar e você não conserta mais. E o molho bechamel, só lembrando, ele é um molho, não é um creme, apesar de ser cremoso. Isso, né? É um molho cremoso. Então, este é o ponto. Essa pastinha aqui. Não parece que deu errado? Agora, o que a gente vai fazer? Deixar isso fritar aqui, cozinhar essa farinha, até começar um processo que, como a minha panela já estava bem quente, de formar essa espuma. Tá vendo? Aqui a gente já consegue colocar o leite. Mas, se eu quiser deixar bem marrom para agregar mais sabor, eu fico aqui mexendo mais um tempinho. O que acontece? Para os experientes, eu posso colocar leite quente aqui, que aquilo vai ser muito rápido. Mas você tem que ter muita academia, muita força para fazer. Que é o caso do Yuri, né? Mas, você vai mexer ou não? Mexe. Então, me dá aqui o microfone que eu seguro. Pode segurar um cabo da panela. Eu vou colocar o leite, você vai mexer bem devagar. Devagar, para não respingar. Que quem sujar o fogão vai ter que limpar. E agora tá acontecendo... Acelera. Agora acelera bastante até ficar bem homogêneo. Isso aí. Agora para que eu vou colocar o leite.
A única vez que você pode bater na borda de uma panela minha é nesta hora. Porque não tem outra maneira de você tirar, certo? Do fouet. Isso, agora você continua mexendo. É nessa hora que o povo fica desesperado, que acho que dá errado, né, Yuri? Sim, porque cria muito gominho de farinha. O negócio é ter calma. Quem não tem fouet em casa faz o quê? Vai ser um pouquinho mais difícil, mas dá certo também. Pega uma colher de pau. Ou aquelas de bambu, dá certo também. Agora já formou um molho bem concentrado, tá? Para cada coisa cada preparação, a gente vai ter uma consistência desejada. Certo. Neste caso da sopa, pode ser nesta consistência. Cremosa. Isto. Se eu quiser mais líquida, também pode ser, não tem problema. Coloca mais leite. Mais leite, vai colocando leite. Só que se nós fôssemos fazer um macarrão, não daria, né? Teria que ser mais líquido. Mais líquido. Se vai fazer uma lasanha, tem que ser um pouquinho mais líquida. Agora nós vamos colocar pimenta do reino em grãos. Moída na hora. Moída na hora. Nada de pimenta De pó. do pozinho, porque perde... E a noz moscada, a mesma coisa. Noz moscada, a mesma coisa. O cheiro que tá isso aqui é inexplicável. Então agora a gente vai olhar para nossa sopa, ver como que está. Vamos provar a batata para saber se ela está cozida. Aqui o tempo é a batata estar cozida. O tempo é a batata estar cozida. Ela já está cozida e nós vamos colocar um pouquinho mais de água, porque como a gente vai entrar com o molho bechamel... Ah, vai misturar? Vai misturar. Ele vai engrossar, então precisa deixar um pouquinho mais líquido. Todo este molho que nós fizemos é demais, certo? Então assim, eu tenho que entender quanto de molho pôr. Como que eu vou entender? Errando uma vez para acertar na segunda. Certo. Igual a primeira massa panqueca. Isso, não tem outra maneira. E não talha. Não, talha. Se for creme de leite de caixinha, assim, talha. Então a gente não vai usar aqui. Não tem necessidade de gastar com isto. Caso a pessoa tenha intolerância à lactose, vamos pensar nisso. Então o que vai fazer? Vai cozinhar a parte numa outra panela, pode ser inclusive cozido dentro do caldo, batatas. E eu vou pegar essas batatas e bater no liquidificador. Legal. E agregar aqui para dar a cremosidade. E mesmo assim ter as batatas picadinhas como nós temos. Aqui nós vamos ter então a textura do tomate, da batata e dos demais temperos e a cremosidade do bechamel. Agora nós vamos agregar esta nata, que vai dar uma textura veludada na boca quando nós estiver naquele momento crucial. A nata integral mesmo. Nata mesmo. Ou aqui pra nós é bem difícil encontrar creme de leite fresco, que vem numas garrafinhas. Mas caso encontre, pode ser aquele creme de leite também. Nunca, jamais, em hipótese alguma, a gente vai pegar a nossa colher e vai pôr lá, né? Então eu seguro ela aqui, aí a gente faz isso pra provar. Porque senão a pessoa que lava a louça vai lavar muitas colheres. Lembrando que o sal foi posto no bechamel e na carne apenas. Somente. Uma coisa que eu queria falar que é importante. Tem algumas receitas que vai ketchup, mostarda e molho inglês. Eu prefiro não colocar, porque nós não estamos fazendo um estrogonofe. Certo. Estrogonofe é uma coisa, mesmo que o original nem tinha isso. Sim. Tudo que passa pelos Estados Unidos acaba agregando este sabor característico, né? O estrogonofe original, ele nem usa creme de leite, ele vai aquela coalhada. Isso, nada a ver com o que a gente tem hoje comercialmente falando. Agora nós vamos colocar a nossa carne. Olha a delícia de suquinho. Isso é suco, né? Não, sim. Não é... Mioglobina. Sangue, vamos pensar assim. Por que eu vou colocar a carne antes de pôr sal? Porque já tinha sal ali. Então, pode ser que no final eu nem precise pôr mais. Necessidade. E aqui, basicamente, abemos sopa eslava. Falta páprica. Páprica. Que é algo bem... importante. Se a pessoa não gosta tão apimentada, coloca páprica doce. Mas para quem gosta de uma pimenta, coloca picante. Com moderação. Sim. Primeiro, vai de pouquinho em pouquinho. Isso é pouquinho. Então, eu vou colocar essa quantia.
E depois eu vou provar para ver se nós colocamos mais ou não. Mas quem não tiver páprica em casa também pode... Pode fazer. A única coisa que não vai dar aquele sabor que só ela tem. Quem não consome nunca pimenta, eu sugiro que inicie na páprica doce. Porque senão eles vão ligar na rádio e vão dizer: o Yuri foi fazer uma receita que deixou nós... que não é eslava, é da Índia. Então agora a gente vai provar o sal, para ver se a gente precisa ajustar ele. E aí? Precisa mais aquele tiquinho. Se nós fôssemos pegar o wok e levar na mesa, nós colocaríamos a salsa agora. Entendi. Tá? A salsa a gente nunca coloca no início das preparações, porque ela é um tempero que refresca. Então a gente precisa colocar na hora de servir. Agora nós vamos servir nestes ramequins aqui, onde nós vamos colocar a salsa e um pouquinho de queijo Gouda, mas pode ser parmesão, pode ser queijo colonial seco, algum queijo que a pessoa tenha e goste. Você que está assistindo aí, agora nós vamos voltar quando estiver pronta, saindo do forno, e aproveitar, se deliciar com essa bela, cheirosíssima, saborosa sopa eslava. Muito bem, e agora que a sopa já está pronta, aveludada, cremosa, nós vamos provar e ter uma experiência, impecável. Juscelio, faz as honras aí. Melhor hora do dia. Porque o produtor e o filmmaker também merecem. Gente, maravilhoso! Deixa eu ver. Opa. Vamos finalizando aqui essa reportagem, porque passaremos debaixo da mesa. Até a próxima.